primeiras manifestações de rua desde 1968, certo? Inclusive o movimento estudantil naquele momento ele é vanguarda em relação ao movimento operário, né? Ou seja, o movimento estudantil sai à rua e as primeiras manifestações operárias, as greves, são de 78, mas é um movimento que rompe isso e põe a teste a ditadura. E naquele contexto, inclusive, existe um golpe dentro do golpe, né? Ou seja, existe o setor da direita, dentro dos setores militares da direita, cívicos e militares da direita, que tentam um golpe para fechar mais o regime em 77. E aí o general Silvio Frota, que era a cabeça disso, né, foi cortado pelo Ernesto Geis, o nosso general presidente aqui, que bloqueia o golpe e começa a fazer os primeiros acordos para abertura lenta, gradual e progressiva, que vai levar até 1985 para o final do regime. Mas aquilo marca um novo processo, né? Por isso que 1977, como a Bruna apresenta aqui, é o essém da ruptura. Porque até 1977, os essens eram um espaço bem comportado. Quem ia aos essens eram, fundamentalmente, os estudantes que pensavam que ser estudante de medicina era estudar medicina, ver a ciência, né, ter as autoridades do governo militar, ter uma boa relação e tal, e pronto. Isso era o espaço. Se alguma coisa acontecia, não era visível, né? Ou seja, era uma articulação que se dava de forma clandestina, sem expressão direta. Em 1977, nessa conjuntura de alça do movimento, né, de colocar na rua as reivindicações sociais, é que o essém já de Florianópolis reflete uma outra agenda, né, que vai ser a agenda que vai ocupar o movimento, principalmente de 77 até 1985, até o final da ditadura, ou seja, uma manifestação que diz que já que nós não podemos separar a ciência do processo político do país, que esse país precisa de uma modificação e tal. Então, de 77 em diante, os essens começam a cada vez mais ter uma definição clara, sobretudo se a gente acompanhar a evolução dos temas centrais dos essens, começa a ter uma clara orientação a discutir os problemas do país e tal, e isso vai gerando aí um substrato interessante, né, para a construção de uma consciência do movimento estudantil de medicina. Mas é uma construção muito irregular, né? Eu acho que a apresentação da Bruna captura bem isso também. Ou seja, nós vivemos sempre uma contradição, que é essa contradição entre o perfil conservador dessa profissão para a qual está sendo formado, versus a evidência de que essa profissão não tem como se desenvolver no ambiente social brasileiro sem dar conta dessa realidade social, sem se engajar nela, sem definir uma perspectiva, né, de transformação. Por isso que em 1984, né, nós começamos, e aí me refiro à história mais imediata que leva à criação da DENEM, nós começamos a fazer um debate aqui, que de fato começou em 83, nós começamos a fazer aqui no Centro Acadêmico um debate sobre o que vem depois, né? O final da ditadura já estava anunciado, já havia um processo de transição institucional, e a pergunta era, esgotada aquelas plataformas de luta que tornaram o movimento estudantil imprescindível no final dos 70, início dos 80, que era o fim da ditadura, o movimento estudantil tinha entrado numa espécie de baixa, né? Que era a ausência de uma bandeira de luta própria, porque se em algum momento a bandeira de luta contra a ditadura era uma bandeira do movimento estudantil, né, nesse interregno, né, a partir de 81, 82 e com mais razão ainda em 84 e tal, nós éramos um movimento sem muita bandeira própria. Nós estávamos já a reboque da força que tinha se reconstituído pelos partidos, né, que estavam agora legalizados e tal, pela própria criação do Partido dos Trabalhadores, pela questão, né, da reorganização dos setores operários em torno à CUT, né, pela própria reorganização do setor, portanto, comunitário e popular em uma série de organizações, e o movimento estudantil ele se transformava em uma força acessória de muito pouca potência. E, além disso, amarrada, manietada por um controle do aparelho, né? Desde a criação da recriação da UNE em 79, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, tinha um controle sobre a estrutura da UNE muito forte, né? E aí não é uma questão se era o partido A ou B, o problema é de como isso era levado adiante. Era uma lógica de hegemonia total, né? Quer dizer, uma disputa sistemática partidária para dominar os centros acadêmicos e tal, a UNE, deixando pouco ou nenhum espaço para manifestações que quisessem colocar uma outra perspectiva. Inclusive, no período, o nascente Partido dos Trabalhadores tinha dificuldade, não entrava nessas composições da UNE e tornava o processo da construção de uma unidade estudantil e de uma bandeira de luta própria bastante mais difícil. Por isso, na construção, né, do que foi
o processo que levou à criação da DENEM, havia pelo menos 3 elementos chaves. Uma necessidade de renovar a lógica do movimento estudantil, saindo de uma perspectiva aparelhista, né, partidarizada da estrutura e tal, para pensar de forma mais ampla, porque qual era a nossa preocupação? Nesse discurso partidário, né, e tal, nós não conseguimos chegar aos estudantes de medicina. Nós chegávamos para um certo grupo de estudantes que estavam politicamente iniciados, que pertenciam a organizações, né, políticas, mas que era a franca minoria. A maior parte dos estudantes de medicina estava longe da gente, porque a gente não tinha o que propor a eles, né? Propor simplesmente o debate das bandeiras gerais da política brasileira era difícil, porque não tinha uma materialidade para os estudantes. Isso não estava na preocupação imediata deles. Então, isso era um aspecto. O segundo aspecto é que, ao não ter essa ponte com os estudantes, questões fundamentais da redemocratização universitária, porque foi citado aqui, a questão da reforma universitária brasileira, ela atingiu profundamente a lógica curricular, além da lógica do governo universitário, mas também a questão curricular. Por exemplo, a reforma universitária de 68, ela cria a estrutura departamentalizada das universidades. E, como consequência disso, ela cria uma lógica da fragmentação das disciplinas, de forma muito mais contundente que antes. E, portanto, ao criar essa fragmentação, a educação médica ela passa a ser ainda mais alienante do ponto de vista do objeto dela, né? Ou seja, a criação, a instituição do ciclo básico, né, como a introdução do curso de medicina, como algo totalmente separado da clínica, e depois a própria questão da estrutura da prática ligada aos hospitais universitários, bastante longe de qualquer relação com a sociedade, criavam e fortaleciam uma identidade do estudante bastante afastada também da realidade social, né? E reproduzia uma lógica, portanto, bastante alienada e, por outro lado, uma lógica bastante conservadora do ponto de vista da representação, né, da sociedade e do papel do médico. Por isso, esse segundo aspecto ele era fundamental numa reflexão sobre o que fazer, né, dali para frente com o movimento estudantil. E a terceira questão é que nós encontramos muita dificuldade em desenvolver uma outra apropriação do que fazer com o movimento estudantil em relação à nossa estrutura organizativa nacional. Nós não tínhamos um canal nacional, porque nós dependíamos de uma diretoria de biomédicas da UNE e de uma subsecretaria de medicina que estava controlada pela mesma estrutura, né, da UNE enquanto estrutura partidária e tal, que não permitia qualquer tipo de alteração em relação à hegemonia que estava ali do próprio PCdoB e tal. Bom, com esses elementos todos misturados aí, nós fomos avançando com um questionamento sobre a forma de organização dos estudantes de medicina, e depois de uma frustrada tentativa de mudar a direção da UNE através de eleições diretas em 1986, nós nos encontramos no ESSEM de 1986 com um panorama onde era necessário propor alguma coisa, propor uma mudança. E aí, como eu estava dizendo antes, aqui no Centro Acadêmico, em 1983, nós começamos uma reflexão mais profunda sobre a questão curricular, né? E no final do ano de 83 nós fizemos o primeiro curso sobre currículo. Quem organizou foi o Centro Acadêmico. Porque naquela época a questão da reforma curricular era uma coisa que todo mundo discutia, né? Todas as escolas do país estavam discutindo reforma curricular. Lembre-se que naquela época nós só tínhamos 76 escolas de medicina no país, certo? E todo mundo falava de reforma curricular todo o tempo. Mas o que era a reforma curricular? Era botar mais uma disciplina aqui, diminuir outra aqui, passar para outro semestre e tal. Ninguém falava da estrutura do currículo e da lógica desse currículo enquanto forma de organizar o conhecimento, forma de relacionarmos com a realidade, forma de transformar essa realidade, a criação, né, de uma estrutura de Sistema Nacional de Saúde que desse conta da necessidade da população, que isso não aparecia na discussão curricular, era uma discussão completamente asséptica. E, além disso, fez de uma forma absolutamente amadora. Quando, em 1983, a gente começa a fazer aqui uma reflexão, estudar os textos sobre educação médica e tal, nós criamos um núcleo de pessoas, né, de estudantes, que depois leva para os debates subsequentes, né, no movimento estudantil, nos espaços que a gente foi constituindo, essa preocupação de que os estudantes tinham que dominar o currículo. E essa eu acho que é uma mensagem que continua válida até hoje. Nós temos que pensar o que nós estamos fazendo. Se nós vamos ficar 6 anos numa estrutura universitária, nós temos a obrigação de discutir a nossa formação, de entender a lógica curricular, de entender as alternativas, de entender como o conhecimento é organizado no currículo, como esse currículo se relaciona ou não com a realidade, como se estruturam as práticas e tal. Então nós começamos a criar esse debate, começamos a levantar uma agenda nacional que era do currículo oculto, ou seja,
como as práticas se faziam paralelamente ao currículo.